com isso, vamos chamar aqui o nosso palestrante de hoje, é o nosso querido Lincoln Mello, trabalhador do nosso centro de longa data. Lincoln, seja muito bem-vindo. Oi, Jana, obrigado, bem-vindo aí. Sempre, a gente se sente sempre bem-vindo, né? E sempre agradece também a oportunidade. E obrigado, né, Jana? Obrigado por ter aceitado topar essa empreitada aí comigo mais uma vez, viu? Obrigado. Imagina! O prazer é todo meu. A gente sabe quanto a gente gosta de te ouvir. E o tema de hoje, principalmente, é muito interessante, que é a parábola da grande ceia, né? E, assim, estudar o evangelho de Jesus já é em si algo muito lindo, né? Mas uma coisa que me chamou bastante atenção com relação a essa parábola é que é uma parábola, assim, que às vezes a gente não escuta tanto, né, mas é tão rica, tão cheia de significados, que eu acho que vai ser um estudo muito interessante hoje. Vai ser muito legal, sim, Jana. Vamos tentar, né? Vamos tentar ir dentro do tempo, porque a gente sempre tem esse probleminha aí, que é o tempo, né? E eu Pequeno vou, detalhe. vou contar o segredo também, viu, Jana? Chega assim mais ou menos no início da semana, assim, né? Aí sempre tem alguém, né, Jana, que manda uma mensagem assim, e aí, Lincoln, qual que é o tema da palestra? Eu falei, meu Deus, é mesmo, domingo sou eu. Eu Quem faz preciso. isso, gente? Pois é. Aí eu tô assim, meu Deus do céu, eu preciso encontrar um parceiro, né? Aí todo mundo aqui conhece a Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, aquela Marte lá do cristianismo que foi posta na fogueira, né? E foi queimada viva ali, né? Em nome da fé, em nome dos seus princípios, né? E aí eu falei, puxa vida, quem tá me cutucando aqui é a Jana, eu acho que vai sobrar para ela mesmo, né? Aí eu falei, ô Jana, vamos lá? Aí ela sempre topa, né? Assim, meio que em cima da Gente, mas hora. E aí eu falo, Jana, você é a Jana Dark, eu sempre te coloco na fogueira. gente, mas esse fogo aí tá muito tranquilo, tá muito brando. Pode me tacar na fogueira sempre, é um prazer. Eu agradeço, viu, Jana? É sempre uma alegria aí você estar nos auxiliando aí e ajudando, né, com esse trabalho, com essa conversa, porque quando a gente conversa fica mais agradável, né? Eu acho, mas assim, o prazer, o aprendizado, acho que é todo nosso, né? Porque a gente vai discutindo, ao mesmo tempo que a gente vai discutindo, a gente vai aprendendo mais, vai fazendo algumas conexões, vai tendo algumas inspirações, então acho muito bacana mesmo esse formato. É verdade. Eu quero registrar também um protesto, sabe? Porque eu não sei de onde vem essa fama que eu sou guloso com Milão, Que entendeu? isso? Eu não sei, que coisa mais injusta. Aí o que que acontece? Já recebo uma mensagem aqui, quando foi divulgado o tema, de um amigo perguntando: Ah, já foi falar aí sobre a grande ceia, né? Tinha que ter comida no meio, né? Eu falei, poxa, mas que injustiça, velho. Aí eu até brinquei. Gente, alimento para o corpo e para a alma, Eu tá falei, tudo linkado. pô, grande ceia é a parábola preferida do pessoal da minha colônia lá, o pessoal da colônia dos comilões. Mas aí eu quero registrar aqui em minha defesa, né, Jana? Quem que escolheu o tema? Ah, tá vendo? Não fui eu. Não fui eu. Então, Defendido. tá vendo? Não fui eu. Então, para registrar o protesto, que a escolha da parábola da grande ceia não foi minha. Culpada. Então, tá bom, tô perdoado dessa vez. Mas então tá bom, Jana. Vamos ao ponto, né? A parábola da grande ceia, como todas as outras parábolas, né? É, é aquilo que você acabou de ler aí no Evangelho, o comentário de Kardec a respeito da oração dominical, né? Aquela. Ô, Alessandro. Ali. Pois é, né, Alessandro? É o pessoal da minha colônia, é assim mesmo. Eu faço parte também. A oração dominical, ela é sublime. Foi aquela oração ensinada por Jesus de uma forma tão simples e tão profunda, né? E ocorre o mesmo com as parábolas. Jesus precisava condensar todo aquele ensinamento, toda a sua bagagem de espírito, né, superior, né,
a pedido de Deus para cuidar de todos nós, ele precisava condensar toda essa sua experiência, toda essa sua sabedoria, de uma forma que nós pudéssemos entender. E as parábolas funcionam, então, dessa forma. Né? É como se ele ajustasse, né, ao nosso grau de entendimento, aquilo que ele tem para nos dividir conosco, do seu conhecimento, aquilo que vai nos trazer condições para que a gente um dia possa chegar no patamar onde ele está. Né? É um grande irmão que está tentando nos auxiliar, falando assim, numa linguagem próxima, coisas muito profundas e valiosas para o nosso espírito. Então, as parábolas também funcionam desta forma, né, Jana? E é um instrumento que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descascando essa. Eu vou usar aqui o termo geralmente usam, que é a cebola, né? Apesar de eu não gostar muito. Mas você vai, Comida, não fui eu que usei o termo. mas você vai descascando ela. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo tirar, né, de pouquinho em pouquinho, extraindo ali um pouco mais dessa parábola. E a São gente sabe que, camadas, por né? exemplo, que os estudos, por exemplo, em esferas superiores, eles continuam voltando para o evangelho e continuam, né, como as células, hoje o átomo, né, que cada vez mais a gente vai descobrindo mais e mais partículas, né, porque obviamente a gente ainda não chegou no fluido vital, né, na última partícula, Fluido então eles universal. vão, fluido universal, isso, e eles vão tirando, né, de pouquinho em pouquinho, e nos níveis mais altos, né, então a É gente verdade. ainda ainda tem muito ainda para poder extrair. Sim, são essas camadas, né, que à medida que a gente vai tendo olhos de ver, a gente também vai conseguindo compreender. Então, eu acho que você lembrou muito bem, né, esses espíritos que às vezes estão lá em degraus superiores a nós, e chega lá em cima e a gente fica curioso e fala, nossa, o que será que eles estudam? Estudam o Evangelho. Olha que coisa, a mesma coisa que nós estamos estudando, só que a perspectiva é outra, a profundidade é outra, eles estão em outra camada mais profunda que a gente ainda não consegue atingir. Mas aos poucos a gente vai descascando essa cebola, né? Isso. Vai chorando muito também, né? E vai aprendendo, emocionado, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos. E vale lembrar também, né, Jana, quando a gente está falando de parábolas, porque quando a gente está falando ali dos evangelhos, a gente percebe que algumas delas aparecem em mais de um evangelista. E o caso da parábola da grande ceia, ela também aparece em Mateus, né? E eu acho legal a gente poder ressaltar um pouco isso, porque cada um dos evangelistas tem uma forma, um enfoque, um objetivo. Aqueles textos, eles foram escritos, né, para determinados públicos, né? Então, se a gente pega Mateus, Mateus é voltado, né, para o povo, né, hebreu, né, para o povo judeu. Ele direcionou o texto de forma a trazer toda aquela riqueza que eles já tinham, né, da tradição de Moisés, de Abraão e dos profetas, e ele consegue, então, trazer naquela linguagem própria para aquele povo, né, todos os ensinamentos, né, de Jesus. A gente pega Lucas já tem outro enfoque, né? Porque o Lucas foi aquele grande companheiro, aquele grande amigo do Paulo, né? Do Paulo de Tarso, e ele, vamos dizer, aceitou a tarefa, né? De concluir aquilo que Paulo não teve condições de concluir porque estava preso, né? Porque a gente fica sabendo, né? Pela narrativa dos Espíritos, que o objetivo de Paulo era escrever, vamos dizer assim, um evangelho, escutando, né, ali até mesmo a parte também, né, de Maria, né, a mãe de Jesus, e fazendo toda essa coletânea aí que ele teve oportunidade de fazer, né? Então, como ele foi preso e tudo mais, ele transferiu para o Lucas, esse grande amigo que ele teve, a tarefa de fazer. Então, a linguagem de Lucas e o objetivo de Paulo era falar com os gentios,
né? Falar com aqueles povos que ainda não tinham aquela riqueza de cultura, de conhecimento religioso, né? Nesse aspecto de cultura religiosa que eu estou falando, não tinham ainda esse preparo como o povo judeu tinha. Então ele teve que adequar a linguagem a essa população, a esse povo que não tinha o mesmo preparo que o povo judeu já tinha. Então a gente percebe claramente diferenças, né, na narrativa entre Mateus e Lucas, e também Marcos e também João, porque cada um deles com o seu foco, com o seu objetivo, e isso traz para a gente, assim, a perspectiva maravilhosa que o Evangelho nos dá de interpretar as passagens sob diversos prismas. A gente pode pegar a mesma passagem e ver ela sob diversos ângulos, e isso é muito rico. E é característico de espírito superior como Jesus, que dá para a gente, naquela linguagem simples, uma cebola ali para descascar com várias camadas. Né, Jana? Eu gostei muito da sua metáfora, que você foi falando, vai descascando e vai chorando. Não, mas não é minha, não. A gente percebe aí. Eu acho que, não sei se é o Haroldo, se é aquele rapaz, como é que ele chama? O Severino, Celestino. Eles comparam com a cebola. E realmente tem tudo a ver. As camadas e o chorar, né? Porque exatamente. Você se emociona de tão profundo que a gente pode atingir, né, nessas camadas de conhecimento espiritual que está ali, sempre esteve ali. A gente que vai treinando os nossos olhos para poder conseguir ver. Então, conversando com o Charles aqui agora, né, momentos antes da gente entrar, né, do Charles começar a tocar para a gente, o Charles foi, deu uma outra perspectiva, eu falei, nossa, olha só que legal. Né? Uma frase. Você até brincou, falou, nossa, o Charles podia estar aqui com a gente. Eu falei, é mesmo, a gente podia fazer essa palestra em 5 partes. E aí ele falou, poxa, essa palestra, né, esse tema tem tudo a ver com o que foi falado domingo passado, sobre a Páscoa. E aí eu falei, poxa, é mesmo, na narrativa de Mateus, que é aquela linguagem voltada para o povo hebreu, para o povo judeu, para a cultura, né, que já estava preparado para isso, a parábola da grande ceia narrada por Mateus é exatamente tudo aquilo que o Charles com certeza falou no domingo. O casamento de Jesus, né, com a humanidade. É Deus nos preparando para essa grande cerimônia, né, dessa aliança da terra, né, e o símbolo da Páscoa, né, a gente o objetivo aqui não é falar sobre isso, a gente só está querendo resgatar essa perspectiva e falar, olha a mesma parábola sob um prisma diferente, e continua grande, né, continua rica. Exatamente. Eles dão um nome um pouco diferente, né? Em Mateus, no capítulo 22, eles chamam de parábola do banquete nupcial, né? Isso. E aqui em Lucas a gente já tem um outro nome, porque na verdade ele vai contando uma historinha, né? Que ele começa no sábado com a cura do hidrópico, e aí ele vai nos passando alguns ensinamentos. E né? todos com um objetivo, ou seja, a finalidade de Mateus é uma, a finalidade de Lucas é outra, né? Mas a gente pega a essência do mesmo ensinamento que Jesus deixou sob perspectivas diferentes. Exatamente. E a nossa proposta hoje aqui, né, Jana, é conversar sobre esse enfoque, né, da proposta do Lucas. Né? O Lucas, ele tem uma proposta que é voltada, né, igual a gente fala para o povo, né, gentil. Então ele precisava focar, ele precisava fechar um pouco mais esse ponto de vista, porque o pessoal não tinha o preparo, né, que o povo judeu tinha para poder compreender e comparar a questão do cordeiro, do sacrifício, do noivo, né, da festa de núpcias, tudo isso é uma linguagem que remete aos profetas e à tradição judaica. Então, o Lucas precisou, vamos dizer assim, dar aquela ajustada para tirar ali o cerne da questão e trazer de forma muito mais, vamos dizer assim, direta, fechada,
para o pessoal gentil. E a nossa ideia aqui hoje, então, é comentar esse trabalho do Lucas, dando esse enfoque, né, psicológico, vamos dizer assim, né, para a gente tirar para nós o ensinamento também, né, Jana? Isso. Vamos ler então a parábola pra Vamos gente. lá. Bom, a Você quer gente ler? posso. Por favor. Vamos lá, então. Certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, porque já está preparada. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me des por escusado. E outro disse: Desposei uma mulher e por isso não posso ir. Ao vir, o servo relatou ao seu senhor essas coisas. Então, irado, o senhor da casa disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenastes, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Bom, bem interessante, né? Tem muita coisa para a gente extrair daí, né, É Jana? linda, né? É maravilhosa. Vamos então tentar decodificar essa simbologia, os símbolos que estão aí, sem a Vamos. pretensão, né, claro, Jana, de falar que é só isso. Não, não é só isso. Aqui a gente está querendo dar uma perspectiva possível, né? É uma sugestão daquilo que a gente pode considerar os símbolos dessa passagem, né? Qual seria, Exatamente. então, o primeiro deles? Vamos lá, Jana? Passa para a gente aí. Vamos. Então, A primeira pergunta que vem na cabeça é essa, né? Quem é esse homem? Homem, né? Quando Jesus diz um certo homem, né? Convidou, né? Pediu servos para chamar para o banquete, né? Essa daí é fácil, essa pergunta, né, Jana? Eu acho que não fica dúvidas de quem é esse certo homem que está convidando aí todos para participarem dessa grande ceia. Fica claro para a gente aí que é Deus, né? Nosso Pai. Nosso Pai está exatamente. simbolizado aí por esse certo homem que convida a todos para uma grande ceia, para uma festa, né? Um banquete, uma coisa, né? Que mostra a generosidade dele, né? Uma A, alegria, a um alegria, amor, a né? vontade de estar com os seus, né? Exatamente. Eu acho que aí já começa, e é toda a o lembrete de Jesus, né, ele tira essa imagem daquele Deus vingador, perverso, e ele já começa a modificar a imagem de Deus para aquele pai, aquele amigo, aquela pessoa que é só amor, só generosidade, que está ali querendo nos celebrar, né, querendo celebrar junto com a gente. Então, É verdade, né, Jana? Porque se a gente comparar com Mateus, e é inevitável, Mateus é, começa narrando um rei, um né? rei, Ou seja, por quê? Porque na linguagem, né, dos judeus, como a gente falou, eles já conseguem estabelecer outras conexões com isso, né? A soberana, né, a unicidade de Deus, a soberania dele, tudo mais, todo esse significado. Mas para os gentios, a ideia de Lucas aí era falar, olha, um certo homem, né, comparando Deus como se fosse assim alguém tão próximo, alguém tão assim íntimo dos convidados que, né, não está num patamar assim superior. Ele não quer dar essa ideia. Ele está querendo dizer dessa proximidade, né? Essa ideia que Jesus também veio trazer para a gente, de, ao invés de temer Deus, amar Deus, porque Ele é nosso Pai. Jesus ensinou a gente, né, no Pai Nosso, igual na leitura, a chamar Deus de Pai. exatamente. Então, esse certo homem, de certa forma, utilizada dessa forma para simbolizar Deus, aproxima Deus da gente, ou nos aproxima de Deus, né? Sem criar aquela distância de que, ah, meu Deus, ele é um soberano, está muito longe. Não, Deus tá doido para a gente participar do banquete com ele.
Ele tá doido para que a gente chegue perto dele, esteja com ele, desfrute com ele dessa alegria. É essa a ideia, né, Jana? Exatamente. E é interessante, assim, lembrar essa perspectiva, porque o evangelho de Lucas é realmente um evangelho mais amoroso, né, traz realmente o Deus mais próximo, mas se a gente também for pensar, por exemplo, os hebreus, eles estavam esperando aquele rei, né, É, o rei que iria libertá-los, né, então era usa-se a parábola, né, ou usa-se a metáfora ali, talvez, de um rei ou certo homem, de acordo com a audiência, né, é para verdade. que passe corretamente a mensagem. E a ideia aqui não é falar que uma é melhor ou a outra pior, não, ou a uma é certa, a outra é errada, não é isso. A ideia aqui é a riqueza das diversas perspectivas que a gente pode encarar esse ensinamento, né? Porque dependendo da bagagem que você tem, você vai extrair de uma ou de outra um ensinamento valioso de acordo com a bagagem que você tem, né? E qual seria Muito bom. então os próximos símbolos que a gente pode analisar, Jana? Vamos lá. Preparou uma grande ceia. O que é essa grande ceia? Ah, isso aí é legal. E não tem nada a ver com comida, né? Ah, que pena. Talvez, 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 né? podemos associar, não comida. Depende da camada da cebola que a gente tá, né? Se só tá só na Exatamente. casquinha do lado de fora, só no literal, você só vai pensar na comida mesmo. Talvez, alimento para a alma, digamos, Alimento né. para a alma, é uma ótima. Eu já descascou mais a cebola, eu já foi mais profundo. Muito bom. Então é exatamente isso, né, Jana? Essa grande ceia, né? Esse grande momento que o Senhor nos convida, né? É, o que a ceia representa para nós? O que estar juntos, alimentando, significa para nós? Principalmente para nós mineiros, né, Jana? A gente gosta de reunir aonde? Na cozinha, né? Como que é Exatamente. gostoso, né? Eu tenho um amigo que ele é de São Paulo e ele postou um dia falando assim que a vida dos mineiros é o que acontece nas pausas das refeições, entendeu? Ó, Você a chega no gente, café, aí já tira a mesa do café, já vai colocando na mesa do almoço, aí depois já tira a mesa do almoço, já vai colocando na mesa do café da tarde, aí tira a mesa do café da tarde, vai colocando na mesa da janta, e ali o que dá para você fazer entre as refeições é a vida que acontece. mas que coisa melhor que isso, né? Tanto que, ó, vou puxar a sardinha pro nosso lado, a culinária nossa é maravilhosa. Exatamente. Fogãozinho de lenha ali, mas vou judiar do pessoal, né? Não vamos judiar do pessoal, tá próximo da hora do almoço, ficar falando de comida mineira é judiação. Verdade. Mas a ideia aqui é a gente se sentir. Imagina como que a gente se sente quando se reúne com os nossos queridos ali, para bater um papo, para comer uma coisinha gostosa, um pão de queijo, uma coxinha, uma refeição gostosa, né? O que a gente sente? A gente sente essa saciedade, essa plenitude, essa alegria, né? Então, essa ceia, ela simboliza tudo isso. Esse desejo, né, de se sentir pleno, saciado, feliz, né? É muito bom essa sensação. E a ceia a gente pode encarar ela como isso, como essa simbologia. E dessas, cada uma dessas dos componentes dessa ceia, cada um dos componentes, cada um dos alimentos que está ali, a gente poderia considerar como se fossem, né, Jana, as virtudes, né? De um Que eu dupla de Johnny? mineiro falando que entende alimento. Ué, É, né, Johnny? uai, gente, tô entendendo, não. É assim, A porque o melhor Johnny, metáfora. o Johnny, ele se esforça, né? Ele é de São Paulo, ele até pede pra gente um dicionário de mineirês, ele está se esforçando, já está entendendo mais o que é, né, a cultura mineira, né, Johnny? Ele vai chegar lá, Exatamente. ele já gosta de pão de queijo, já sabe o que é a arreda, né, Johnny? Exatamente. Já Redo sabe pra o que é a lá, tá arreda, agarrado. ele vai chegar lá. Então, assim, se a gente pegar dentro desse símbolo da ceia, imagina aquela mesa cheia de alimentos gostosos, né? O que significa, então, cada um desses alimentos, né? Pode significar
cada uma das virtudes que nós desejamos incorporar ao nosso ser para saciar essa nossa vontade de ser feliz, para saciar essa nossa vontade da plenitude que cada um de nós busca. Então, para a gente matar essa nossa fome espiritual, o Rodrigo também é mineiro. Rodrigo, olha só. A Rose gente... também comentou, melhor culinária mineira, delícia. Para a gente matar a nossa fome espiritual, a gente precisa adquirir cada um desses alimentos disponíveis na ceia, as virtudes que Deus nos convida a ter, né, Jean? E a gente está brincando aqui, né, falando de alimento, mas isso é algo que Jesus utilizava muito, né, no Evangelho. A gente vê que continua também com Kardec, por exemplo, né, o símbolo da uva, né? Então, assim, por quê? Porque é isso, é o alimento. A gente fala de alimento para o corpo, mas você tem essa simbologia do alimento para a alma, daquilo que dá saciedade. Então, por exemplo, o diálogo de Jesus também com a mulher samaritana, né? Daquela a água que para matar a curar sede, aquela né? sede, né? Então, assim, aquela saciedade que é algo que é o que a gente procura, né? A gente Aquela busca, né, sensação Jana? É a de, nossa de, de busca. completude, né? De estar em união. E é o que a gente aprende, né? Chegaremos lá, passinho, passinho, chegaremos lá. Olha, Jana, a gente talvez vai resgatar isso um pouco mais à frente na parábola, mas essa fome que nós temos, espiritualmente falando, essa nossa fome espiritual é aquilo que nos impulsiona a buscar a saciedade, a buscar preencher esse buraco dentro de nós. Né? Porque comparando com a fome física, né? Quando a gente está com fome, até fala assim, nossa, estou com um buraco no estômago. A gente tem esse buraco espiritual, né? No estômago espiritual, vamos colocar dessa forma, e que a gente sente essa fome. Mas essa fome, para a gente matar essa fome espiritual, somente participando desse banquete. A gente precisa participar desse banquete, porque muitas vezes a gente nega o convite, e aí a gente vai chegar lá. E aí a gente acha que com isso vai saciar a fome espiritual, mas não vai. É uma grande ilusão. É a água salgada, né? Se a gente puder resgatar aí a imagem, né, que você trouxe aí, né, da água que Jesus pediu lá no poço para a mulher samaritana. Né? Eu quero uma água que mata a minha sede, e não uma água que eu tenho que não mata a sede. Né? Então, a gente tem essa fome espiritual. Deus está convidando para a gente, prepara um banquete para todos nós, e tudo o que a gente precisa fazer é ir. Simples assim. Né? Exatamente. Mas o que acontece? Né? Tem um outro símbolo aí que a gente precisa explorar, né, Jana? A gente até falou sobre isso, né? Sobre a questão do privilégio de compartilhar esse momento de felicidade. A gente já falou sobre isso. Mas o outro símbolo que a gente precisa dar uma pincelada é a questão dos servos, né? Exatamente. E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, porque já está preparada. Então, vem tudo aquilo que a gente está falando, né? A gente já está convidado para esse banquete. Todos nós, quando nós reencarnamos, como somos criados, né? Mas vamos pegar aqui a reencarnação. Toda vez que a gente recebe essa proposta de voltar aqui à Terra, é a proposta que Deus está nos dando de participar dessa ceia, dessa grande ceia. E é um convite amoroso. Deus manda seus servos para vir nos convidar para esse banquete. Participar com ele desses momentos agradáveis, de plenitude e felicidade que todos nós queremos. Olha que coisa engraçada. Todos nós queremos. Pergunta aqui, gente, tem alguém aqui que não quer se sentir feliz e pleno?
olha, se alguém responder que não quer, vamos, olha, a gente conhece pessoas aqui que podem, né, ajudar, psiquiatras, psicólogos que vão tratar, porque a pessoa está com problema. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se sentir pleno, todo mundo quer matar essa fome espiritual, né? Mas aí existem os contratempos, né, Jean? É. E Jesus, mas o legal é porque ele, em todos os momentos da história da humanidade, nós somos convidados, né? Quantos e quantos foram servos que Jesus já nos enviou para nos convidar para esse banquete, na verdade? É Em verdade. todos os cantos do mundo, a gente vê que, e a gente aprendeu isso também no Espiritismo, né? Que Deus não restringe aquilo ali a uma população específica, ele espalha esse convite nos diversos cantos do mundo, né? Mateus é super claro nesse aspecto. Como Mateus estava falando para um público já preparado, que aguardava a vinda do Exatamente. Messias, né? Eles entenderam claramente do que Jesus estava querendo dizer. Deus nunca deixou a humanidade sem, né, esse amparo, sem esses guias, sem esses espíritos que vieram, né, para fazer esse chamamento. Ele Ó, sempre ô, gente, faz aquele né? paralelo com os rituais hebreus, né? Então, assim, os hebreus daquela época, eles são capazes de reconhecer O símbolo, imediatamente na hora. a simbologia daquilo, né? Exatamente, porque eles, né, crescem, né, sobre essa escola. Eles já têm esse preparo, então para eles é muito natural. Por isso que Mateus usa aquela linguagem. Quando a gente vai para Lucas, ele já compara esses servos dando uma outra perspectiva, mas igualmente com a mesma essência. Fala, olha, Deus manda o tempo todo pessoas para ajudarem vocês, para chamarem vocês, para convidar vocês, para mostrar o caminho. Vem, Deus está chamando, vem comigo, né? É o tempo todo. Os servos de Deus, aqueles homens que se comprometeram, né, a trabalhar para o Senhor, né? Chamar, resgatar os outros que ali, né, fazer o convite aos outros que às vezes não sabem que podem participar do banquete. Alguns não sabem. Então, esses servos vão lá levar o convite né, do Senhor, de Deus. Então, o papel dos servos, né, nessa perspectiva. Só que a gente pode ir um pouco mais profundo nessa questão do papel dos servos. Assim como Lucas colocou, a gente pode dar uma camada de entendimento psicológico dentro dessa interpretação, e aí a gente consegue entender a associação entre os servos e as negativas, né? Porque os servos foram enviados para convidar a todos, olha, e é todos, né? O Senhor é claro, convidar todos, mas ocorrem as recusas. Olha que coisa Exatamente. interessante, né? O banquete lá preparado, todo mundo com fome espiritual e a gente ainda consegue recusar. Mas tudo bem. Todos começaram a excusar-se, né? Então tá. Vamos tentar entender isso melhor, Jana? Vamos. Vamos lá. O que a gente pode entender como a primeira escusa? O primeiro convidado se excusou falando que, olha, eu tenho uma casa de campo que eu acabei de adquirir, né? Eu preciso de ir lá cuidar. Se a gente for transferir isso para uma linguagem simbólica de nós, espíritos famintos, como que a gente pode entender essa recusa, Jana? O que passa pela sua cabeça? Bom, aqui a gente fala dos interesses materiais, né? Nosso trabalho do dia a dia, né? Eu tenho ali que cuidar das minhas posses, né? Eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que acumular mais bens, eu tenho que crescer os meus bens, talvez para minha família, e aí você, enfim, fala, eu não posso, hoje não posso, Exatamente. É não o posso, convite de Deus, né? Quantos de exatamente. nós
está recebendo esse convite de Deus todos os dias batendo na nossa porta, mas a gente está muito preocupado com os nossos bens, com as coisas da terra, com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso dinheiro, com nossas aplicações financeiras, com as, né, tudo aquilo que diz respeito à matéria. Quantos de nós não está distraído, negando o convite de Deus, trazido pelos servos o tempo todo, porque a gente está focado na matéria, mergulhado nela. E hoje o mundo está assim, né, Jana? Como o mundo hoje sofre as depressões, né? Tanto suicídio, às vezes, que a gente não consegue compreender. Às vezes a gente fala, poxa, mas essa pessoa tinha tudo. Essa pessoa tinha uma vida, tinha dinheiro, tinha propriedades, tinha bens materiais, e mesmo assim a vida não estava boa. Por que isso acontece? Acontece porque recusa o convite dos servos de Deus para participar do banquete. É o espírito faminto que não alimenta, porque está preocupado somente com as coisas da terra, os bens da terra, as posses que tem, as coisas que ele pode tocar materialmente falando, né? Isso Então, aqui oi? que o Rodrigo também está falando, né? A gente fica preso, a gente ainda está muito ligado, né, na matéria, Sim, querendo ou não. é uma verdadeira escravidão. Quantos não vivem escravizados à matéria? A gente pode colocar aí apego aos bens terrenos como, por exemplo, o corpo físico, né, Jana? Quantos Também. não vivem em função do corpo físico? Gente, esse corpo que é perecível, esse corpo que vai ficar... Gente, eu não quero dar má notícia, mas nós vamos ficar velhos. E Se não tem Deus nada a ver... quiser, né? Se e Deus não- quiser, vamos ficar velhos. Exato, só fica velho quem consegue chegar lá. É uma vitória. Não é uma punição de Deus, não é um castigo. É uma sequência natural da vida. A matéria se desgasta. A prova disso está nas fotos que a gente olha ali de 15 anos atrás e compara com hoje. A matéria se transforma. Não adianta, por mais que você queira brigar contra o seu corpo, contra a natureza, vamos sofrer as transformações da matéria. Já é um Aqui, ensinamento em si, né, Lincoln? Se não é. a gente pensa, fala, olha, isso isso é tão não importante que vai embora, que Vai você embora. vai perder. Para de ficar apegado a isso. Né? E tem gente que é escravo do próprio corpo. Como se envelhecer fosse um problema seríssimo. Não, a gente também aqui não está aqui como, vamos dizer assim, utópicos, falando que a velhice não tem os seus percalços. Tem. Mas ela tem um objetivo de ser. Existe uma razão para isso. Para mostrar para a gente que o que é material passa. Igual o Rodrigo falou aí, ó, nada é eterno, só Deus, né? Então, a gente precisa tirar um pouco desse apego das coisas materiais, porque a gente sofre. O espírito está faminto e a gente não dá esse alimento para ele porque a gente está preso à matéria, brigando com o corpo, brigando com as coisas. E não é assim que a gente deve viver. Não é assim que a gente vai satisfazer a nossa alma. É uma água salgada que nunca vai matar a sede. Ele perdeu a oportunidade de se alimentar a sua alma para cuidar Porque está preocupado com o corpo, está com a preocupado com a matéria. matéria, está preocupado com a casa, está preocupado com... Isso vai ficar aqui. E graças a Deus que fica. Porque imagina, o corpo físico é um fardo, gente. Os É um espíritos falam para a gente o tempo todo. É uma prisão que a gente está. Que quando a gente se liberta, o espírito se sente como um passarinho que saiu da gaiola. Então, olha que sensação maravilhosa a gente deixar esse peso para cá. Né? exatamente. Tem Assim, muita gente... Jesus nos ensina que o corpo físico é um templo, né? Claro, devemos cuidar dele, devemos valorizar, porque ele é um instrumento pelo qual nós reencarnamos, é um instrumento pelo qual nós purificamos, né, as nossas imperfeições, mas ele não é o fim em si,
né? Ele é um Exatamente. instrumento. Muito bem lembrado, Jana, porque aqui não é nenhuma apologia, tipo assim, então fique desleixado, não escova o dente, não toma banho. Não, não é isso, gente. Escova o dente, pelo amor de Deus, né? Senão o dente vai cair, vai ser terrível. Então, não é a apologia ao desleixo, não é a apologia a não cuidar da saúde do corpo, não é a apologia a não cuidar das obrigações da sua casa. Então não vou lavar vasilha nunca mais, porque vai ficar tudo aqui mesmo. Ué, não é assim, né? A gente tem que lavar as vasilhas, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que cuidar do corpo. É uma obrigação. O que a gente está falando aqui é viver em função de. Aí a gente lembra da conversa de Jesus com Marta e Maria, né? Exatamente. Olha como uma parábola Vai conversa ligando com a uma com a outra. outra. Não tem. Isso Exatamente. é lindo, porque a gente pode ligar cada um dos ensinamentos de Jesus e ver que existe uma ligação entre elas. Existe um fim maior. Elas não estão soltas por aí, Com né? certeza. Muito bem lembrado. Bom, mas vamos lá, porque senão não vai dar tempo, né, Jana? Qual que é o outro símbolo aí? Juntas dos bois. A Juntas outra dos bois. recusa. Outra recusa. O outro lá recusou porque tinha acabado de comprar uma junta de boi e tinha que ir lá examinar. Ou seja, são as responsabilidades materiais, os apegos ao trabalho, cargo, posição, poder, classe social. É aquela pessoa que vive em função da sua posição, do seu trabalho. Eu sou médico, eu sou juiz. Aí vem igual o André Luiz, chega do lado de lá, eu sou médico, eu sou médico, eu sou médico. E acabou trabalhando de quê? Faxineiro lá na enfermaria, até entender que o exercício da profissão de médico lá na espiritualidade era completamente diferente dessa arrogância que ele trazia aqui da Terra como médico terrestre, né? Então, às vezes, a gente é muito apegado aos nossos trabalhos. Quando a gente pergunta para alguém, quem é você? A pessoa começa assim, pensa um pouquinho, vai falar, eu sou. E aí começa a descrever os cargos que tem. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou não sei o que, eu sou professor. Não, você é um espírito imortal. Esses cargos vão ficar aqui. E tem gente que vive em função do trabalho e adoece por causa disso. E larga a família por causa disso. E deixa de cumprir as obrigações de educar o filho, por causa de trabalho, por causa de posição social, por causa de cargo, por causa de títulos de nobreza. Eu Quantos acho que nós que falamos português, nós somos muito beneficiados porque a gente pode compreender isso de uma maneira muito simples, né? Que é aquele o sou e o estou, Exato, né? exatamente. É Você muito. está médico, você Estamos está médicos. advogado, você está juiz, você está prefeito, você está, né? É Qualquer coisa, temporário. é temporário. E a gente aprende no Espiritismo, Jana, que Deus nos dá as oportunidades de acordo com aquilo que a gente tem que desenvolver, não é? Eu costumo dizer que eu sou um grande atleta. Eu sou um cara assim que, olha, dentro das atividades esportivas, devo ser um as. Só que Deus colocou isso dormente para que eu possa desenvolver nessa encarnação outros atributos, porque senão eu ia querer ficar só no esporte. Verdade. Então, Tenho por isso. certeza. Aconteceu a mesma coisa Colou, comigo com colou, física, matemática, gente, assim, eu colou tenho não, né? Eu certeza acho que não, absoluta que foi isso. acho que não colou, não, né? A gente vai aprendendo espiritismo, vai arrumando desculpa. Mas isso é verdade, gente, acontece. Às vezes a gente tem uma habilidade que é colocada em dormência para que você possa adquirir outras, porque a proposta é você desenvolver como espírito. Então, trazendo isso que você falou muito bem, Jana, estamos hoje em nossos cargos, estamos hoje em nossas profissões, estamos hoje nas nossas posições sociais, e isso muda. Muda tanto nessa encarnação quanto nas outras, né? Num piscar de olhos a vida muda. Então, para que ficar apegado a isso? Para que viver em função disso? Tem gente que aposenta e morre, porque a única coisa que sabia fazer era ser juiz. E aí, depois que aposenta, não tem mais razão de viver. Mas isso é um apego. Essa é a Isso é muito comum, né? Ver talvez as pessoas com tanto apego à profissão que quando se aposentam, realmente eles entram em depressão, né? Não conseguem ver que aquilo era para ser passageiro, é verdade. naturalmente. Não consegue aceitar, não consegue. O espírito está faminto, mais uma vez.
e ele não consegue dar este alimento de plenitude. Ele está ali bebendo água salgada, achando que está matando a sede, e não está. Por quê? Porque ele está preso àquela junta de boi, né? E Entendi. recusando o convite do Senhor. E mais uma vez, a Rúbia lembrou que os excessos são ruins, né? Não, claro que nós temos que nos dedicar a essa profissão também que temos hoje, afinal de contas, é o meio pelo qual nós nos sustentamos talvez nossa família, é também uma oportunidade de aprendizado, a gente sabe que os colegas difíceis, né, talvez as tarefas difíceis, É o também é dever, né? oportunidade, a gente também fala sobre disciplina, né? Olha o Chico, que nunca faltou um dia, né, de trabalho. Então, Divaldo. o Divaldo, pois é, então é uma oportunidade, mas o excesso é que é ruim. De novo, é viver em função de, De né? Esse é o grande problema. Viver em função de, como se a vida girasse em torno daquilo. E não é. Aquilo é só mais um componente da sua vida que você precisa cuidar, você tem que ter a responsabilidade, o dever de cuidar, mas não pode colocar aquilo como se fosse o centro da sua vida. Porque o exatamente. centro da vida não é esse. O centro da vida é o espírito imortal e as suas necessidades como espírito imortal. E a gente precisa atender elas. Jesus fala uma coisa, linkando com outra coisa de Jesus, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus, e todos o resto lhe será acrescentado. Então aqui ele é muito claro, ele não está falando buscai unicamente o reino de Deus, ele não está falando você largar tudo e buscar só o reino de Deus. Ele fala, buscai primeiro, ou seja, dê prioridade às coisas do Espírito. Mas também, ou seja, dar prioridade às coisas do Espírito não significa que você deve ignorar as outras. Exatamente. Não é? Então, olha como é que o espírito superior fala com poucas palavras um monte de coisa, que às vezes passa batido por nós. Né? Verdade. Qual que é o Então, próximo símbolo, Jana? Vamos lá. próximo, recém-casado. Ixi, esse dá pano pra manga, hein? A recusa do recém-casado tem a ver com o apego ao sensualismo, né? O apego aos prazeres que a matéria nos proporciona, né? Tanto relacionados ao sexo, mas também bebida, comida e todo o vício que nos pode trazer, de alguma forma, essa falsa plenitude, né, de sensação de bem-estar, né, que, na verdade, é outra água salgada que muitos de nós fica preso nela e não consegue sair, recusando o convite da ceia. Então, quando na simbologia ali do recém-casado, ele não podia ir ao banquete, por quê? Porque ele tinha que dar lá atenção, ele tinha que ir para a lua de mel, ele tinha que desfrutar do seu recém-casamento, ele tinha que estar ali, né, nessa falsa ilusão, nessa escravidão que pode se tornar os vícios relacionados, né, aos abusos das energias da afetividade. Isso é um No perigo. excesso aí, mais uma vez, né? Não tem problema nenhum, obviamente, a gente está ali estamos aqui, né, para nos relacionar, para gente que a gente possa aprender o amor de verdade, né, exercitar esse amor, mas o excesso. O problema é viver, de novo, viver em função disso. Tem gente que é tão viciado que não consegue viver, né? Sem o sexo, sem a bebida, sem a comida, sem a droga, sem o que quer que seja que Os ele prazeres. acredita que dá prazer para ele. É um falso prazer, porque dá aqueles minutinhos de prazer e depois o resto é só desprazer. Tanto é que ele quer compensar esse desprazer fugindo de novo, buscando esse prazer, até ao ponto da overdose, ao ponto do autoaniquilamento, né? Mas existe um aspecto muito sutil aí também dessa questão, que é o apego afetivo, né, Jean? Esse é bem sutil e é talvez um dos laços mais difíceis que nós temos para superar aqui na Terra. Porque, querendo ou não, o nosso amor ainda tem um quê de posse, né? A gente ainda não consegue, de certa forma, amar libertando. Então, muitas vezes, nós nos escravizamos ao apego excessivo àquelas figuras que nós dizemos que amamos.
Mas, na verdade, esse amor se confunde com posse. É aquilo que eu quero só para mim o tempo todo e não consigo dividir. É o apego afetivo. E o apego afetivo, eles têm várias características. Tem aquela coisa do relacionamento ciumento, né? Daquele que não consegue, vive, o mundo dele gira em torno do outro e o medo do outro, de perder o outro e perder essa relação afetiva. Existe o apego ao parente querido, que muitos sofrem quando ocorre a perda, por exemplo, a desencarnação. Tanto é que a gente usa essa palavra, né? Perda. Pô, ninguém perde ninguém. Não existe isso. Mas para essa pessoa é uma perda. Por quê? Porque tem a posse. Se ele já não tem mais a posse, ele perdeu. Então, esse apego afetivo é outra recusa que nós temos, deixando o espírito morrer de fome, sem participar desse banquete. Porque a gente está muito voltado a essas relações afetivas de posse que a gente confunde com amor. E mais uma vez a gente volta a lembrar do estamos, né? Estamos marido e mulher, estamos filho, mãe, pai, estamos. É uma Isso relação que a gente aprende no espiritismo que muda. muda, mas isso não diminui, né, Jana? Os espíritos são muito claros. Pelo contrário, isso fortalece os laços que unem os espíritos. Exato. O objetivo é realmente que você possa aprender a chegar nesse amor, né? Esse amor puro, sem esses laços de posse, né? Exato. Porque a gente vai chegar lá. Os espíritos afins, eles continuam a jornada juntos, porque eles se procuram, eles se sentem plenos juntos. Mas eles entendem que cada um tem o seu caminho, né? Então, é um outro patamar, que a gente está em exercício de aprendizado aqui na Terra. E a gente precisa ter cuidado, porque essa desculpa de não participar do banquete, né, com a resposta do recém-casado, mostra pra gente os apegos a esses vícios, né, ou a esse apego afetivo, que é sutil, e muitos de nós ainda encontram dificuldades com ele, né? Exatamente. Já no tempo, nós ainda precisamos falar dos servos. Acho que a gente vai ter que fazer um apanhado geral Então vamos. nessa última aqui. Vou passar aqui as animações rapidinho, e aí a gente vai fazer um apanhado aqui geral, para a Aham. gente chegar à nossa conclusão. Então vamos lá. Ai, meu Deus, eu espero que um dia eu consiga obedecer esse tempo da palestra e a gente terminar dentro do horário, viu? Chegaremos lá. Chegaremos lá. Mas vamos lá, gente. Então, assim, eu peço que todos, então, acompanhem conosco o raciocínio, para a gente poder, então, fechar essa ideia. O primeiro servo que o Senhor nos envia, a gente pode chamar de amor provacional. A gente está num mundo de provas e expiações. Se eu quero adquirir uma habilidade, né? Se eu quero adquirir um daqueles itens do banquete lá para saciar o meu espírito, né? Eu preciso me esforçar para obter, né? A prova serve para aquele que está aprendendo. A prova vem para consolidar aquilo que a gente está adquirindo, não é? Então Deus nos envia para essa encarnação aqui na Terra, né? Muitas vezes, né? Reencarnado, não é a primeira vez, mas Deus nos envia para cá com propostas pedagógicas para que a gente possa adquirir qualidades espirituais. São as provas da vida, não é? Então, os servos de Deus vêm travestidos das provas da vida nos convidar a adquirir essas virtudes, ok? O que acontece? Eu não aceito. É o comum, né? Eu não aceito as provas que estão me chegando. Eu não passo pelas provas que estão chegando para mim. E aí o que acontece? Diante das leis da vida, eu fico endividado. Pelas leis de ação e reação, causa e efeito, eu me comprometo diante das leis universais. E isso faz com que o segundo servo venha me chamar. O segundo servo é a expiação, é a dor expiatória. Quando nós não aceitamos o convite da prova, quando nós falhamos no convite da prova, significa que nós geramos um débito. Significa que nós devemos, então, expiar aquele erro que nós cometemos. Lei de causa e efeito. Então vem o segundo servo, que é essa expiação, para que nós possamos, então, aceitar esse convite e finalmente ir para a ceia.
Mas o que acontece? O segundo servo, que é a expiação, vem e nós damos uma daquelas 3 desculpas clássicas que nós listamos. E aí, o que acontece? O servo volta ao Senhor e fala: Senhor, o Senhor mandaste, né? O que o Senhor mandaste a gente fazer, a gente fez. Todo mundo aqui na terra está cheio de expiação, né? Só que ainda tem lugar lá no banquete. O povo não foi ainda, né? Recusou de novo. Então, o que o Senhor fala? Terceiro servo, sofrimento. Vai lá e chama. Força. A palavra lá é força, obriga eles a vir. Olha que palavra forte. Por quê? Porque se a gente não aceitou a prova, veio a expiação, a gente não aceitou a expiação, vai vir o sofrimento. E aí, o sofrimento, a dor, é o aguilhão que impulsiona o espírito. É aquele famoso pé no traseiro que a gente recebe para dar um passo à frente. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O sofrimento te obriga a mexer. E você vai dar aquele passo. Por isso que esse servo tem a missão de, olha, força eles a vir. E aí, finalmente, se a gente negou o primeiro, o segundo, a gente não vai conseguir negar o terceiro, porque o sofrimento vai fazer com que a gente vá participar dessa ceia, porque nós estamos famintos, doidos para participar dessa ceia. E é esse terceiro servo que vai nos arrastar pelo cabelo para poder ir para lá. Exatamente. Eu estava vendo uma palestra, eu me esqueci agora de quem que era, vou tentar lembrar, mas eu acho que era o Haroldo, que ele estava conversando com um padre, e ele falando tanto que ele estava sofrendo, ele estava passando por um momento muito difícil na vida, e aí o padre falou: "Oh, pois então reze por mim", ao invés dele, falou: "Oi? Eu? Rezar para você?" Falou: "É, quem está em sofrimento está mais perto de Deus." Olha aí que sabedoria, né? Ou seja, é a perfeita compreensão de que quando a dor chega lá batendo forte na nossa porta, é o terceiro convite. A gente está próximo de chegar lá na ceia. Que é quando a gente chega, né, a gente entra no centro espírita, Olha, tem cheio de uma. dor, e se aproxima. Exatamente. Por quê? Porque é assim. A espiritualidade fala para a gente que existem corações que são como flores, que basta o orvalho e uma luz do sol para que elas desabrochem. Agora, existem corações que são verdadeiras pedras, que só a dinamite vai abrir. Então, o terceiro servo é a dinamite. Vai abrir esse coração de qualquer jeito. Vai amolecer ele. Nem que tenha que explodi-lo, né? Então, a proposta é essa. Todos nós vamos participar dessa ceia. E a coisa mais curiosa é, todos nós queremos ir, mas a gente fica arrumando desculpa. E esperando que esses servos, né, esperando o terceiro servo vir nos arrastar. Gente, não vamos esperar o terceiro servo vir nos arrastar, não. Vamos fazer a reforma íntima, né? Porque a proposta do Espiritismo é essa. Nos transformar moralmente. Para que a gente possa, o quanto antes, já com o primeiro servo, já nos convidando, a gente participar da ceia. Não é verdade? A Exatamente. proposta é essa. Essa é a moral da história, né? Que a gente possa ir fazer essa reforma interior rapidamente, né? Construindo, né? Matando essa nossa fome espiritual. Aceitando os chamados, né, os convites, que são muitos a todo tempo, chegam através de vários servos também. E de diversos lugares, às vezes de lugares que a Diversos gente lugares. menos espera. Né? Exatamente. Bom, Poxa, já Lincoln. exploramos todos os tempos, né? Obrigado aí. Imagina, obrigada a você. Nossa, como foi rica, né? A gente vê que é uma pequena passagem, mas que dentro dessa pequena passagem a gente consegue extrair muito, muito do que nos foi ensinado e depois esclarecido um pouquinho mais à luz do Espiritismo. E assim a gente continua ainda recebendo esse convite, né? Mais uma vez, para a gente continuar participando, buscando participar dessa ceia.
Jesus é o cara, eu vou te Jesus é falar. o cara. Quem tem um irmão mais velho igual esse aí, tá bem amparado demais. Graças a Deus, exatamente. Graças a Deus. Bom, então será que você pode encerrar pra gente com uma oração, Encerro, por favor? claro, vamos lá. Obrigada. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que nos são dadas, por esse amparo maravilhoso que o Senhor sempre nos concede. Ajuda-nos, Pai, a ter a sensibilidade necessária para aceitar os primeiros convites que o Senhor nos proporciona, para saciar essa nossa vontade incrível, Pai, de estar com o Senhor, de desfrutar da sua plenitude, do seu amor. Nossos espíritos têm fome de paz, de felicidade, e só podemos conseguir tudo isso se aceitarmos o seu convite, Pai. Ajude-nos a ter essa sensibilidade. Não cairmos nas escusas que nos comprometem a cada dia, nos dificultando ainda mais a participação. Não permita que tenhamos que ser arrastados pelas dores, pelo sofrimento, que possamos abrir os nossos corações antes disso. Mas se porventura já estejamos de braços dados com o terceiro servo, a dor, que possamos, de forma mansa, aceitar a sua companhia, caminhar de braços dados a ele e trilhar o caminho que nos conduz para essa ceia. Para isso, Pai, dai-nos força, esperança, sobretudo, de que depois da companhia deste terceiro servo, estaremos em companhia do Senhor, saciando as nossas almas, tendo a plenitude que tanto desejamos. Que cada um possa receber tudo aquilo que busca, Pai. Abençoe as nossas semanas, os nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que estão ao nosso redor e participam conosco dessa jornada. E muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. E antes de nos despedirmos hoje, só queria deixar aqui que o Charles me chamou ali nos comentários, pedindo para dar um oi para o Lucas, o filho da Dani. Pedir desculpa que às vezes fica lendo os comentários, passam rapidinho, não é? A gente não consegue ler direito, principalmente ele que está ali manejando o Não, slide, tocando. a Então, gente fica Lucas, nervoso fica também, aqui o né? nosso oi, tá, para você. E o nosso tchau para todo mundo. Até a próxima. Até o próximo domingo. Uma excelente semana a todos. E Lincoln, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Jana. Boa semana Tchauzinho, para todos. gente. Tchau, tchau.